mais uma vez a vida da Aline, Senhor, esposo do pastor José. Tome em tuas mãos, Senhor Jesus, a Edna, chamamos carinhosamente de Edinha, esposo do pastor Francisco de Piúma, e agora, Senhor, Elaine, esposa do pastor Júnior, irmã do pastor Renato de Porto Santana, filha da irmã Terezinha, uma amiga cara, uma amiga que nós amamos de coração, uma família, Pai amado, que te pedimos, Pai, a proteção, a cura, o milagre que só o Senhor pode fazer. O que a medicina faz é quimioterapia, radioterapia, é cirurgias, é tratamentos. Te pedimos, Pai, o milagre da intervenção divina, que venha a saúde dos céus sobre Elaine agora, Senhor. Ela é mãe, ela é esposa, Senhor, é profissional, que agora está nessa situação difícil, é complicado, Deus amado, com a perspectiva de morte rondando a casa. Deus amado, te pedimos, guarda esta família, Senhor, guarda esta casa. Proteja dessa investida de Satanás, Senhor, que milagre do Senhor aconteça. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, por nossas crianças que estão aí enfermas, doentes, essa mudança de clima, de estação, mais frio, mais calor, frio. Te pedimos pela saúde de todos nós, Senhor, guarda os nossos pulmões, o nosso sistema respiratório, Senhor, a nossa garganta, amígdalas. Te pedimos, Pai, Senhor, guardar cada um aqui com teu poder, Senhor. Que haja saúde em nossos lares. Haja, Senhor, saúde nos nossos corpos, que é templo do Espírito Santo. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá. Tem um assunto para tratar com você nessa noite, que Deus trabalhou no meu coração nesses dias, eu quero compartilhar com você. Esse assunto me levou a fazer uma pesquisa, eu gosto disso, de pesquisar, de conhecer, né? E lá no sítio que a gente tem, lá tem um pé de algumas árvores frutíferas, jabuticaba, por exemplo, tem lá açaí não, acerola, manga, mamão, deu mamão um tempo atrás lá. E uma coisa que sempre me intrigou, eu nasci na cidade, eu não sou do campo, né? Minha esposa é do campo, da roça, ela nasceu numa fazenda, lá no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Coromandel, né? É a cidade da Lúcia. E então ela nasceu nesse ambiente de roça, né, interior. Eu não, nasci em cidade, tijolo, cimento, areia, né? Nasci num ambiente assim, talvez a maioria de nós aqui. Então não conheço muito dessas coisas de roça não, mas a gente vai atrás, se informa. E eu queria, irmãos, podar as árvores lá no sítio. Tem umas árvores crescendo demais, né? E tem duas plantas lá, irmãos, que são ricas em vitamina C. Tem uma lá que parece uma laranjinha, desse tamanhozinho assim, ó. Parece uma laranjinha pequenininha. Ela é a fruta que concentra a maior quantidade de vitamina C numa frutinha, é aquela que dá lá no sítio. Tem 2 pés dessa árvore lá. Só que está muito alto, tem de cortar. Tem um pé de tangerina também, tem de cortar. Dá aquela tangerininha pequenininha assim, ó, docinha, gostosa. A gente não consegue, em cima, muito pegar. O pé de tangerina tem muito espinho, né? Tem uns espinhos no galho. É ruim de colher, né? E eu falei, não, tem que podar esse negócio aqui. Ela vai lá, o Ursulão, cortar, né? Vou lá cortar o pé de podar as árvores. Aí, quando eu vou podar as árvores, irmãos, eu não sabia que existe época certa para podar. Você sabia disso? Eu não sabia. E também, amados, se tem época certa para podar, tem um jeito certo de podar. Não é só cortar o galho. E eu todo bonitão, fui na loja, comprei uma tesoura de podar. Tramontina. Ó, Leroy Merlin, lá em Vitória. Vou cortar. Feliz da vida. Vou ocupar meu tempo lá no sítio.
Quando eu cortei pelo galho, que eu tirei o galho, não faz isso! Só ouvi um grito da Lúcia, não faz isso! Eu falei, por que não? O galho está tudo todo. Não, não faz. Porque tem época certa de cortar, segundo aí os agricultores, na lua minguante, sabia disso? Tem que ser uma lua minguante. Tem que ser também fim de inverno, início de primavera. Sabia disso? Não sabia. E por que tem que podar? Isso eu sei. Fui pesquisar. Quando você poda, aqui está uma árvore. Imagina uma árvore aqui. Deixa eu pegar um trem aqui. Vou pegar aqui esse bagulho aqui. Não sei se vai sair daqui. Só para ilustrar um pouquinho. Ia pedir para o Robson pegar uma árvore lá fora, mas te poupar, Robson. Está aqui. Faz de conta, ele pega. Faz de conta que aqui é uma árvore, tá? Frutífera. Cheio de galhos. Aí eu ia pegar a tesoura e cortei um galho e descobri que tem um dia, tem uma época certa, descobri que tem que ser a lua minguante e tal. Bacana. Lendo sobre o assunto, que eu aprendi na minha vida, a não ser chamada a atenção uma segunda vez. Então, fui aprender para não ser chamada a atenção a segunda vez. Eu descobri o seguinte, que quando você corta os galhos secos, quando você corta as folhas velhas, os nutrientes que entram pela raiz da árvore e sobem pelo caule, eles vão se concentrar nos galhos que você não cortou. Então, os galhos que você não cortou, os nutrientes vão se concentrar nele. Por isso que vai haver mais produção de frutos. Tem árvores como a videira, que é necessário podar, porque a uva que vai dar mais adiante será mais doce, será de melhor qualidade, né? Então é por conta disso que se poda uma árvore frutífera, para que você direcione para onde vão os nutrientes nos galhos que você quer que produza mais frutos. Então tem galhos aqui, menor, maior, esse aqui produz menos, esse aqui produz mais. O que produz menos você deixa dar a florada, deixa dar o fruto. Aí você vai lá e corta, para uma próxima vez que for dar fruto, aquele nutriente que iria para aquele galho, vai para outro galho. Olha só que coisa interessante, como é que Deus fez as coisas. Pois bem. Deuteronômio capítulo 8, vai dizer, no versículo 8, vai falar de 7 plantas, como queiram, a frutífera. 8:8 vai dizer trigo, cevada, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira que produz, e o azeite, de azeite e mel são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. 7. E Deus falando aqui, que nessa terra que Deus estava dando a eles, é uma terra de fartura, versículo 10 vai dizer isso. Uma terra de fartura. E que ali naquela fartura eles iriam louvar a Deus. Louvar a Deus. Abra sobre, por favor, em João capítulo 15. Eu amo essa estratégia de Jesus de ensinar verdades espirituais usando a parábola, né? E naquela época, as cidades viviam em função da agricultura, né? Da pecuária, da criação de animais. Por isso que, para eles entenderem melhor os princípios do reino de Deus, entenderem os valores do reino de Deus, usar parábolas, usando a agricultura, usando os animais como referência, fazer eles entenderem melhor essas verdades espirituais, que para nós no século 21, talvez nos impacta, mas não nos impactaria mais ainda se tivéssemos conhecimento de como isso se dá, de quem convive com essa área de agricultura, com criação de animais, com plantação de plantas. E o texto de João capítulo 15, tipicamente é isso. Jesus vai dizer no versículo 1, eu sou a videira. Videira produz uva. E é uma videira qualquer não, é uma videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Então ele começa colocando 2 princípios aqui muito sérios na nossa mente. Que ele é a videira.
e que o pai é o agricultor, ok? Depois, no versículo seguinte, ele vai falar de mais uma verdade para mim e para você. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Como eu falei, ele vai podar. Aquele fruto, aquele ramo, aquele galho que não está produzindo fruto, está desperdiçando nutrientes. Os nutrientes sobem pela raiz, vêm pelo tronco e tal. E quando acha um tronco, acha um ramo, acha um galho, e naquele galho ela vai colocando nutrientes e não produz fruto, é o que ele está falando ali. O que o agricultor faz? Ele vai podar, ele vai cortar. Para quê? Para que não desperdice o nutriente. Para que o nutriente seja direcionado para os galhos, para os ramos que estão produzindo frutos. É essa a intenção. Meu pai é o agricultor. Ele o corta, diz o texto. E diz o seguinte também no versículo 2. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Limpa de quê? Limpa das folhas secas, por exemplo. Limpa, talvez, de um fungo que normalmente dá em árvores, né? Então tem que tirar os fungos para que a árvore produza mais. Uma coisa interessante também da natureza, da criação divina, e que os homens descobriram, a ciência descobriu, é que depois que você poda, obrigatoriamente você tem que botar água na raiz da árvore. Para o podar a árvore, isso faz com que a árvore sofra. Há um sofrimento. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você fique ligado aqui no culto. Desligue seu celular se você não está olhando para a Bíblia. A água colocada na raiz da árvore vai fazer com que essa árvore, o sofrimento que ela teve na poda dela, seja o menor possível. Vai ajudar a árvore a se recuperar. É isso que Jesus está falando, né? Então ele limpa para produzir mais fruto ainda. E lá embaixo, um texto mais embaixo, no versículo 5, ele vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Deixou muito claro. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a intenção de Deus é que nós, vivendo a vida espiritual de comunhão com Jesus, nós sejamos ramos frutíferos. E no devido tempo ele vai vir nos limpar, ele vai vir nos podar, mas ele vai colocar água. Isso é interessante. Sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo é a água, né? Isso é interessante, o que Deus está falando. E diz o seguinte: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É como se o ramo, ele só produz fruto porque está ligado na videira. O ramo que não está ligado na videira, esse não produz fruto. E eu caí na besteira de podar uma árvore que eu não vi, umas folhas grandes. Havia fruto naquele ramo que eu cortei. Eu falei: meu Deus, eu cortei. A Lúcia chamou minha atenção. Tinha frutos naquele ramo que eu cortei. E o ramo, mesmo com frutos, mas fora da videira, o que acontece com ele? Seca. E os frutos apodrecem. Irmãos, isso é muito significativo. Aquele que não está em Jesus, ou que já esteve em Jesus e produziu frutos, motivo qualquer, se afastou do Senhor, os frutos na vida dessa pessoa vão apodrecer. Essa pessoa vai secar, espiritualmente falando. Olha que lição. O texto, que eu gosto muito também, está no versículo 16, que é uma ordem do Senhor. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Há uma escolha que foi feita aqui. Deus escolheu eu e você. Nós não fazemos nenhum favor para Deus, irmãos. Nenhum favor. E Deus não fica devendo nada a ninguém. A obra de Deus não é feita por voluntários.
A obra de Deus é feita por servos e servas do Senhor, que entendem essa verdade. Então o texto vai dizer, no versículo 16, que Ele nos designou para que a gente vá e desfruto e o vosso fruto permaneça. Aqui está algo interessantíssimo dessa videira. Ela produz um fruto que não apodrece. Ela produz um fruto para a eternidade. Ela produz um fruto para sempre. Isso não existe no mundo natural nosso, mas no mundo espiritual existe. Há um outro princípio reinando lá, no mundo espiritual. Ok. Aqui era só para ilustrar. Coloca para nós aqui, por favor, Jó, capítulo 1, versículo 21. A nossa vida, irmãos, foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Nós passamos um tempo, iniciamos 2025, estamos caminhando já 8 meses esse ano, e Deus começou a incomodar meu coração com esse assunto aí, desse texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler para você. E disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. O que acontece? Bendito seja o nome do Senhor. Outras versões vão dizer, louvado seja o nome do Senhor. Deus tirou tudo de Jó. Bens, filhos, saúde e a paz e a harmonia que havia no casamento dele. Deus tirou. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que é o Senhor que dá a vida e tira a vida. É o Senhor que enriquece, é o Senhor que empobrece. É o Senhor que exalta, também é o Senhor que humilha. É o Senhor que honra, mas também é o Senhor que desonra. É o Senhor. E Deus não abdicou do seu trono. Deus não abriu mão de reinar sobre tudo e sobre todos, como disse Davi na sua oração final. Ele reina sobre tudo e sobre todos. A sua mão está força e poder. Contigo, Deus, está a engrandecer, falou Davi. Deus tirou tudo de Jó. Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Eu fiquei pensando, irmãos, por que chegou nesse extremo? Que para mim é o extremo do extremo. Aconteceu com Jó. Nós vivemos uma sociedade, um tempo, enquanto igreja também, enquanto vida cristã, que hoje é muito mais fácil, muito mais comum, infelizmente, nós nos acomodarmos. Se produzir fruto bem, se não produzir o fruto está tudo bem também. Se o fruto é pequeno está bom, se o fruto é mais ou menos, se o fruto... Nós nos acomodamos. E eu vejo um Deus na Bíblia que sempre que Ele vai agir, a primeira coisa que Ele faz é tirar alguma coisa. Tira a paz, tira alguém, tira uma posição. E nisso que Deus tira, leva aquela pessoa a sair da zona de conforto. Leva aquela pessoa a se movimentar, leva aquela pessoa a fazer alguma coisa. Eu sei, irmãos, que Deus está agindo no mundo, agindo no Brasil, agindo na igreja, agindo na sua família, na minha família, porque Deus está incomodado com a nossa acomodação. Deus está incomodado com a sua acomodação, com a minha acomodação. Deus está incomodado da gente estar dentro de um quadradinho seguro. Aqui eu fico, aqui é a minha segurança, aqui eu tenho meu controle, aqui as coisas estão nas minhas mãos, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, ok, eu confio em Deus, é verdade, mas Deus, eu confio no Senhor, mas nesse quadradinho aqui quem manda sou eu. Nas decisões, nas escolhas, quem toma decisões e escolhas sou eu. E nós nos acomodamos, e Deus está para tirar você e eu da zona de conforto. Deus está para tirar algo da gente.
ou alguém, ou uma circunstância, ou uma posição. Deus está promovendo algo no mundo espiritual. Porque quando Deus, note, você conhece a história de Jó, Deus tirou lá na frente, Deus restituiu em dobro. Deus só poderia restituir em dobro se tivesse tirado. Não há como restituir, Deus não iria restituir em dobro algo que Ele não permitiu tirar. Esse é um princípio que está por toda a Bíblia. Vou te dar um caso. Davi. Quem era a referência espiritual de Davi? O profeta Samuel. A vida de Davi virou de cabeça para baixo. O rei Saul tentou matá-lo. Deus tirando Davi da zona de conforto. Davi vai atrás de ajuda. Só que o profeta Samuel já estava morto. A referência espiritual de Davi, Deus tinha levado também. Para onde Davi vai então? Uma caverna. Deus tirou Davi do palácio e Davi agora estava numa caverna. E depois da caverna, passou-se um certo tempo, Deus retorna Davi agora do palácio, agora como rei. Percebe? Deus tirou ele foi rebaixado para um fugitivo. No tempo de Deus, Deus pega Davi de volta e coloca agora num palácio. É assim que Deus faz. Deus, Ele tira para crescer. Deus não tira porque quer ver você sofrendo, quer ver você na miséria, quer ver você de luto, quer você na pior. Deus não tira ou não permite que tire de você algo. Se Deus não tiver um plano na sua vida, como você ouviu domingo agora. Deus tem algo a realizar na sua vida, mas é necessário que alguma coisa da sua vida seja tirada. Seja tirada. Irmãos, esse princípio está por toda a Bíblia. Você pode escolher qualquer personagem da palavra de Deus e você vai encontrar Deus tirando algo deles, para lá na frente, Deus restituir, Deus trazer de volta, Deus fazer crescer. E quando isso, irmãos, ficou assim tão latente na minha cara, eu falei, meu Deus, é verdade. Eu me lembrei de João capítulo 15, no versículo 2 que vai dizer, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Tira, sai da videira. Sai. Porque no reino de Deus, você tem que produzir fruto e eu também. E o texto vai continuar dizendo, ele poda, né? Ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então nós estamos na videira, deixa eu pegar minha videira aqui, cadê você? Vem cá. Videira, vem cá. Ó, nós somos o ramo. Produzindo fruto, está aqui. O que é que ele faz? Ele corta a gente? Não. Ele vai pegar esse galho, esse ramo, e vai tirar as folhas velhas, porque não vai tirar aquela parte do ramo que não está produzindo com vigor, o fruto não está tão do jeito que Deus quer. Ele vai ali tirar o fungo, ele vai permitir, ele vai liberar o caminho para que a seiva volte aí até a pontinha do ramo. É Deus limpando. Quando eu falo de tirar, irmãos, na minha vida, na sua vida, é Deus limpando a mim e a você. É Deus nos podando. É Deus tirando os carrapichos. É Deus tirando os fungos. É Deus tirando tudo que está impedindo você de produzir mais frutos, ou fruto de mais qualidade. Então Deus vai tirar tudo que está impedindo você de prosperar, impedindo você de vencer. Porque Deus tem algo maior para fazer na sua vida mais adiante, mas é necessário tirar primeiro.
Ele tem que tirar algo da gente para depois ele nos dar algo que vai compensar o que Deus tirou, muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais. A vida de Jó, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que certas coisas sejam tiradas de nós, não para nos destruir, não para nos entristecer, não para nos limitar, mas para nos fazer crescer. Se Jó, pensa comigo, com todo o bem que já possuía, ele era reconhecidamente na Arábia como um homem próspero. Está lá no Jó capítulo 1. Ele era um homem reconhecido na sociedade que ele vivia. Reconhecido. Imagina agora, ele duplamente rico. O que aquela sociedade em volta dele imaginar? Meu Deus, olha que esse homem, que aconteceu com ele. Olha o testemunho de Jó para aquela sociedade. Foi Deus que me prosperou, foi Deus que colocou em dobro de novo na minha vida, foi Deus que me restituiu o que foi tirado de mim. Olha que testemunho glorioso para o Senhor. Irmãos, é esse testemunho que Ele quer da sua vida. Lá na frente, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele só espera que a gente confie como Jó confiou. Não foi o diabo que tirou, não. Foi Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu essa verdade. Ele não sabia que momento isso ia acontecer no futuro, mas ele sabia que Deus estava com ele. Que ele não estava sozinho. Ele não perdeu a fé. Ele não se entregou ao desânimo. Ele não ficou como muitos ficam. Poxa, Deus, logo comigo, Senhor. Oh, Deus, por que você não atingiu outro? Por que não pegou aquela pessoa logo na minha casa, logo na minha vida, Senhor? E tal, reclamando com Deus, brigando com Deus. Jó não fez isso. A atitude dele foi outra. Ele glorificou a Deus, ele adorou a Deus. Ele reconheceu que Deus era Senhor da vida dele. Deus era autoridade sobre todas as coisas, sobre a vida dele. Assim, irmãos, como um agricultor poda a árvore para que ela cresça, produza mais fruto ainda, como a gente leu aqui, Deus, Ele remove tudo que está impedindo o nosso futuro crescimento. O crescimento está mais adiante, mas a poda tem que ser feita agora. Agora. E no meu espírito, há uma certeza de que Deus já começou a passar a tesoura, como diz o carioca, passar o cerol na igreja, nos irmãos. Tem pessoas brincando com Deus. Tem pessoas que estão governando a sua vida como se Deus não existisse. Vão às igrejas, cultuam a Deus, diz que Deus é Senhor e trazem a Bíblia, leem a palavra e oram em casa, mas a vida tem demonstrado que quem é Senhor da sua própria vida não é Deus, não é o Senhor. Eu tenho algumas orientações para a gente. Primeira coisa, como Jó, aceite que o que está acontecendo vem de Deus. Ah, mas eu não tenho certeza. Então você tem que buscar Deus. Não sei se vem de Deus. A obrigação é sua. Eu sempre que me faço essa pergunta, por que Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu me lembro de Jesus. Lá na cruz, Ele falou assim, Deus meu, por quê? Deus respondeu? Deus não respondeu. Se o próprio Filho de Deus, Deus não respondeu, imagina os meus porquês. Por que isso, Deus? Por que aquilo, Senhor? O Senhor permitiu isso, Senhor? Por que o Senhor permitiu aquilo, Senhor? Olha, sinto muito te informar que talvez Deus não vá te responder. O que Deus quer da gente, assim como o Filho fez na cruz, assim como Jó fez no seu tempo, que a gente confie no Senhor. Que a gente confie nele.
Descanse a sua alma. Descanse a sua mente. Né? Eu gosto de uma frase também dos sacerdotes do tempo de Jesus, que quando prenderam Pedro, João, falou para eles, nós não podemos ser tão rigorosos que esses homens iletrados, incultos, porque pode ser que a gente esteja lutando contra Deus. Um dos que teve uma iluminação assim, no meio daqueles homens. Gamaliel, né? Quem sabe? A gente está aí resistindo. Não, Deus, não, Senhor, vamos lá, Deus, não. E Deus está dizendo, rapaz, eu preciso tirar para você crescer. Sabe aquela história de tirar a chupeta para a criança poder saber dominar seu emocional e não chorar quando estiver com fome? Sabe aquela coisa de você tirar a fralda da criança para que ela não faça mais xixi e cocô na calça, para ela aprender a usar o vaso, usar o pinico? Assim é Deus com a gente. Ele tem que tirar alguma coisa para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente chegar à vida com outros olhos, para a gente ver as coisas com outro olhar. Nós precisamos entender esse agir de Deus. Eu repito, se você não aceitar a poda de Deus, você vai continuar arrastando 2025 nas suas costas, arrastando uma corrente nas tuas pernas. Há um texto, acho que é o Salmo 18, irmãos, lá fala, no Salmo 18, que Deus, olha que Deus maravilhoso, Ele vem montado num querubim e vem se encontrar com o seu povo. Que coisa linda, imagina um Deus assim, vindo ao nosso encontro, vindo ao encontro da igreja, vindo a você lá no seu secreto, Deus montado no querubim, lá vou levar a resposta para o Álvaro orando, vou levar a resposta para a Lúcia, está jejuando e orando, deixa eu ir lá. Mas se a gente estiver arrastando corrente, a culpa é de Deus, porque que Deus permitiu? Ah, Deus, porque o Senhor não olhou para mim, Jesus, eu dizimo, Senhor, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, e o Senhor permitiu. Ah, diabo, sai capeta, sai demônio, e a gente fica aqui brigando sem entender que é Deus que está podando. Deus está até usando o diabo, mas é Deus que está podendo. Repito, se você não tem certeza, meu irmão, minha irmã, por que você não está jejuando? Por que ainda você não está buscando a Deus? Por que você não foi para o pó? Para o pó, cara do chão, até Deus falar com você, até Deus trazer uma notícia nova para você, como levou para Davi. Confie que o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Eu vi uma frase, certa vez, de um pregador famoso. Eu guardo essas frases para mim, para depois usar de vez em quando, né? Não é minha, não. Jaime Kemp, essa frase. Deus é sábio demais para errar. Simples assim. Deus, o senhor errou. Não errei, não. Deus não erra. Quem erra, eu e você erramos. Mas Deus, Ele não erra. Ele não erra. Segunda dica que eu digo para você, que eu passo para você, e que também Jó vai nos ensinar, e Jesus também, permaneça fiel. Permaneça fiel. Não deixe que a perda, né, aquilo que for tirado de você, tire a sua alegria, tire a sua adoração a Deus. Te afaste da comunhão da igreja, do Senhor. Tire você da presença de Deus. Não deixe isso. Permaneça fiel. Bendito seja o nome do Senhor, falou Jó. E usa essa frase dele. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Sabe, irmãos, por trás de tudo que Deus faz, é a terceira dica. Deus tem um propósito. Talvez ele não tenha dito, vai acontecer isso assim, assado, vai fazer assim, acolá para você. Mas apenas confie, apenas creia, apenas saiba que Deus, Ele age com propósito. Eu vou te dar o maior propósito de Deus na sua vida, o maior deles, que para mim é o que traz muita alegria ao meu coração quando eu leio esse versículo aqui, ó. Versículo 24 de João 16. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Ainda que você não saiba o que vai estar reservado no futuro, coloque no seu coração, na sua mente, que vai ser algo completo. Algo assim, extraordinário. Que vai alegrar seu coração como você nunca se alegrou. Que vai alegrar seu coração como você jamais se alegrou. Porque assim age o nosso Deus. Eu fico imaginando, irmãos, para pensar comigo. Jó já era um homem de uma certa idade. Os filhos deles morreram, todos adultos, não tinha crianças. A gente lê a história de Jó e perde a essência dos detalhes. Passou-se um bom período até Deus restituir em dobro o que Jó possuía. Pergunta do vestibular da Escola de Vivência Espiritual da Nova Vida em Vila Velha. Quantos filhos Jó possuía? Abra sua Bíblia aí, irmão. Jó capítulo 1, procura aí. Me responda aí para mim, vai. Jó capítulo 1, diz para mim aí 7, 10, 8, 9. Acha aí. Jó capítulo 1, quantos filhos ele possuía? 7 meninos e 6 meninas? É isso? 3, 7 e 6, 10 filhos. Deus restituiu em dobro bens, patrimônio. Aí Jó 42 agora, Jó 42. Quantos filhos agora Jó teve depois de perder os 10 primeiros? Como é que Deus fez com ele? Lê aí, Jó 42. Quantos filhos? Quantos homens? Quantas mulheres? Dizem para nós aí. Ô irmão, só eu tenho a Bíblia. Os irmãos estão sem Bíblia aí? Jó 42. Quantos filhos? Versículo 12. Assim abençoou Jó. Versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Pensa comigo. Camarada já idoso. Já não tinha mais aquele fogo. Né? A mulher dele também já seria uma senhora. Talvez na menopausa. Não sei. 7, moça. Não era uma Alessandra na vida, né? Nem o Robson, né? Nem o Michael, o Ariadne. Mas foram 7 homens e 3 meninas. Tá, nasceu tudo de uma vez. Igual com ele. Claro que não, né? Nasceu um, passou um tempo, nasceu outro. Percebe o tempo, o prazo? Nasce mais um. Vamos lá, que tenha sido esse garanhão chamado Jó. Né? E essa mulher fértil, mulher de Jó, nascesse um filho por ano. Ok? Normal? Talvez. Quantos anos levaria? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Deus tinha um propósito. O nosso Deus é o Deus intencional. Ele não joga com você e comigo sorte e azar. Vamos jogar aqui, Verinha, aqui. Como é que é? Para o ímpar. Como é que é? Papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Deus não faz isso com a gente, irmão. Deus tem propósitos, intenções. E a intenção de Deus, o profeta já falou, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, pensamento de bênção. Olha, a terra que eu estou levando vocês, é uma terra que produz mana, leite e mel. Nessa terra ó, tem trigo, tem cevada, nessa terra tem azeite, tem para você fazer azeite, tem uva, tem figueira, tem terra boa. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus está olhando no futuro, mas nos revelando no presente o que Ele está para fazer ou o que Ele já está fazendo. Eu encerro. Pelo horário também, né? São um minutinho. Talvez seja esse o ponto de tudo que nós falamos aqui, um dos mais importantes. Gratidão.
Você sabia que a gratidão abre caminho para novas bênçãos? Diga para o seu irmão aí, ó, gratidão abre o caminho para novas bênçãos. Você é grato a Deus. Ainda que você não entenda o que está acontecendo agora, Senhor, é o Senhor que está tirando, mas eu sei que o Senhor vai me dar algo maior. O Senhor está tirando para eu crescer, Senhor. Então, Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor. Grato a Ti por aquilo que o Senhor me deu, que eu vivenciei, que eu desfrutei. Eu sou muito grato a Ti. Também sou grato a Ti, porque minha vida está sob o Seu controle e eu sei que é o Senhor que está tirando. Também sou grato a Ti, porque eu sei em algum momento da minha história o Senhor vai me fazer crescer novamente no Teu nome, Jesus. Gratidão. Gratidão. Ah, irmão, isso é um tapa na cara de Satanás. Quanto mais espezinho esse miserável, mais grato ele fica a esse Deus. Quanto mais eu perturbo ele, crio situação na vida dele, mais ele glorifica a Deus. Bendito seja o Senhor. Que história é essa? Que história de bendito seja o Senhor? Ele tinha que estar reclamando, tinha que estar resmungando, tinha que se suicidar, tirar a vida dele. Ele tinha que estar cabisbaixo por aí, depressivo, deprimido. E ele está aqui, bendito seja Deus. Eu imagino o diabo fazendo isso. E Jó deu um tapa na cara dele, sai para lá, diabo, a minha adoração é só para o Senhor, meu Deus, bendito seja Deus. É interessante, mas adiante na história de Jó, que ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Havia no coração de Jó uma expectativa de fé, de que alguma coisa extraordinária iria acontecer. Coloque essa expectativa também no seu coração, porque o meu, o seu, o nosso Redentor está vivo, Ele reina, Ele é Senhor. Uma palavra final. Não espere Deus tirar, se você sabe o que tem que sair da sua vida. Não espere Deus fazer isso. Jó vai dizer o texto, capítulo 42, e vai dizer o seguinte: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora de andar contigo. Você tem andado com Deus. Você não precisa de uma palavra como essa para olhar para a sua própria vida e dizer, isso aqui tem que sair, isso aqui tem que cortar, isso aqui é folha velha, isso aqui é fungo, tem que sair de mim para que eu produza mais fruto ainda para o Senhor. Isso tem que sair. Vamos nos colocar em pé e falar com Deus. João 15:5 vai dizer, Nova Almeida atualizada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É o que Deus quer para a sua vida. Os frutos têm sido poucos. Ageu, profeta do Senhor, ele vai dizer na sua profecia que as pessoas recebiam recursos, mas colocavam num saco furado. Que as pessoas não comiam dos frutos que elas produziam. Havia ali uma escassez terrível, por quê? Porque aquelas pessoas estavam longe de Deus. O povo de Israel estava longe de Deus. E mais adiante, esse profeta vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque precisamos, amado, entender que Deus está passando a foice, que Deus está tirando, que Deus está preparando a sua igreja para crescer financeiramente, afetivamente, profissionalmente, ministerialmente, crescer em quantidade, crescer em qualidade, crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Cantou na escola dominical essa música já? Tralá, lá, lá, tralá, lá, lá. É isso que Deus quer. Que você cresça para a glória dele. Coloca a mão no seu coração. Se você sabe o que tem que ser da sua vida,
Diga para Deus: Senhor, eu descanso em tuas mãos. Se você não sabe, você vai dizer: Espírito Santo, fala comigo. Ministra ao meu coração. Eu não quero me encontrar lutando com o Senhor. Eu quero estar em sintonia com a tua vontade, com o teu querer. Eu não quero perder mais tempo. Eu quero viver o melhor de Deus da minha vida. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver essa excelência da tua palavra na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Você já sabe por onde tem que orar. Eu vou fazer uma oração geral e vou deixar você à vontade para orar em nome de Jesus. Pai, no teu santo nome, o Senhor falou comigo, falou com a sua igreja aqui nessa noite. Aqui estamos, seus ramos, ligados no Senhor que é a videira. Tira as folhas secas, tira, Senhor, os fungos, a teia da aranha, tira a peçonha, o veneno. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Faça com que a seiva adentre em nossas vidas de uma forma poderosa. Coloque em nós essa água que vai nos regenerar, renovar, revitalizar, Senhor. Para que a gente possa produzir mais frutos ainda para a tua honra e para a tua glória. Para que a gente possa um dia dar um lindo testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus fará em nossas famílias e vidas. Toma essa igreja em suas mãos. A tesoura está em tuas mãos, a foice está em suas mãos. Pertencemos a ti, Senhor. Eis-nos aqui na tua casa, casa de oração. Não queremos mais resistir à tua vontade. Não queremos mais se opor à tua vontade. Não queremos dar glórias ao diabo daquilo que é o Senhor que está fazendo. Receba de nós a adoração, o louvor, o reconhecimento. Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Porque nossas vidas estão em tuas mãos. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Não entregamos para o diabo, não. Não entregamos para demônio, não. A nossa vida nós entregamos nas mãos de Jesus, que tem nas mãos dele as marcas do cravo que furou as suas mãos, e de onde sai o sangue precioso. As nossas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo. E nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa, Senhor. Complete então essa obra em nossas casas, na igreja, em mim e nos meus irmãos. Uma alegria completa que nós não vivenciamos há muito tempo. Uma alegria completa que não vem de boas notícias somente, não. Mas uma alegria completa de um gozo no coração, de um gozo na alma. Algo inexplicável, algo que não tem palavras para dizer, Senhor, mas algo que vem de Deus, que vem do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Que a semana de oração, Senhor, seja uma semana de uma mudança a partir de agora. Não mais de reclamações, não mais de ficar pedindo isso ou aquilo, mas nos voltar para Jó e dizer: eu sei que meu Redentor vive e Ele vai se levantar. E não é em 2026 não, é agora, é essa semana, é hoje, agora, em nome de Jesus. Esse vai se levantar na minha casa, na minha vida, vai pôr em ordem o meu lar, vai pôr em ordem a minha vida, vai consertar o que tem que ser consertado, vai remover o que tem que ser removido, e eu quero crescer, Senhor. Eu quero viver o melhor de Deus, nos anos que o Senhor tem reservado para nós aqui nessa terra, Senhor. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Leva as mãos de volta aos seus lares. Abençoa, Senhor, nós vamos sair daqui a pouco para levar um sopão aí na cidade, Senhor, nos hospitais, no pé da glória. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ser com cada um que não pôde estar aqui nessa noite. Não pôde por causa de uma doença, cura. Não pôde por causa de impedimento, remove esse impedimento. Remove esse desânimo. Remove essa barreira, quebra essa resistência, em nome de Jesus. Abençoe teus filhos e filhas, Pai. Oramos e te agradecidos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Vá na paz do Senhor.
antes de ir embora, profetiza para alguém aí. Diga para essa pessoa, eu profetizo o crescimento da sua vida em nome de Jesus.